um político normal, então exijam dele apenas coisas normais. Ó, eu, Renan Santos, pretendo ser um pré-candidato à presidência da República normal, tá? Eu vou meio que combater o crime, tá? Eu vou meio que resolver a questão fiscal do Brasil, eu vou meio que negociar com os partidos do Centrão, eu vou meio que tentar diminuir o poder da esquerda. É isso. Isso é como um político normal faz. Então eu vou meio que tentar fazer algumas coisas, depois no fim do dia eu vou apresentar meio que alguns resultados. E vocês vão terminar frustrados. Vocês sabiam, meus amigos, que tem uma galera muito pistola com as nossas roupas, com os nossos dizeres. Eu ia começar com isso, tá? Tem muita gente, a esquerda, né? Em outros tempos eu diria que a esquerda mordeu um bait, mas não teve bait nenhum porque nada foi feito pra esquerda, né? Basicamente o meu jaco militar da Segunda Guerra, da Segunda Guerra, será que tem algo de errado, Rafael Mendes Riso? A espada, o discurso do meu irmão, os estandartes deixaram muita gente aterrorizada. Ah, eles são, aquela palavra com F que termina com istas, eles são faístas. Tão desesperados. Nossa senhora, hein? Eu não sei muito por onde começar, porque eu acho apenas engraçado, né? Porque quando você não é nada disso, você só não liga, né? Mas não vou entrar nesses termos, tá? Eu acho muito engraçado que qualquer expressão, mesmo expressões levemente irônicas, como as que nós fizemos no Congresso, de força aparecem, muita gente fica chocada. E mesmo quando é irônico, porque veja, enquanto a gente discursava e segurava uma espada, havia uma pessoa, né, que era uma onça de camiseta, ele tava pelado, ele não tava de calça, de pé no palco segurando o estandarte. Então todo mundo que tenta imaginar, não, veja só, tem a ascensão do nazismo, do fascismo, entendendo apenas assim, tinha pessoas com estandartes. A maior parte daqueles estandartes representavam estados da região nordeste do Brasil. A maior parte dos rapazes que estavam no palco eram pardos. Havia uma onça de camiseta e sem calça em cima do palco. E pra eles isso, nossa, né? É uma galera muito piegas. E me assusta um pouco quando que eles sejam piegas. Ah, mas o seu discurso falava sobre você. Não, meu discurso era completamente verdadeiro. Ah, mas a espada realmente era uma espada. Dava pra perfurar o Kim com aquela espada. Ah, e aquela jaqueta era da Segunda Guerra Mundial? Sim, ela era da Segunda Guerra Mundial. Mas não era exatamente quem eles imaginavam, tá? Queria mostrar o seguinte, você escreve no Google assim, ó, patch, isso, aí põe Berlim, aí põe US Army, dá um enter, vamos ver se aparece. Oh! Você sabe que era isso, que tinha espada de fogo, inclusive, Riso? O quê? Vamos começar revelando. Esse é o patch que vem no meu jaco. Aquele meu jaco foi utilizado por um soldado norte-americano nas tropas que participaram da ocupação de Berlim ao final da Segunda Guerra Mundial. Você sabe o que aconteceu na ocupação de Berlim no final da Segunda Guerra Mundial, Riso? O quê? Basicamente acabou o regime nazista. Eu tava com o jaco dos aliados. E os caras, meu Deus! Que medo. E era um baita de um aliado, não era qualquer aliado não. Era um baita aliado, né? Porque um soldado tava todo graduado, tá? Ele vendeu a jaqueta dele pra um colecionador brasileiro e eu comprei do colecionador brasileiro. Acho aquela jaqueta a coisa mais linda do mundo, uso algumas vezes nas lives e continuarei usando. Se alguém acha que, ele tava... Continuei usando. E por que eu digo isso? Porque tem gente, não é nem só os comuns, aquele Humberto, aquele comuna retardado, aquele outro Ian não sei o quê, como é que chama? O branquelinho petista, comunista, esqueci o nome dele. Neves. Ian Neves, como é que chama? Teve mais um desses perfis, os democráticos, né? Os democráticos, Thiago Susequim, de perfis de todo. Então, eles são nazistas, fascistas. Um outro falou que nós somos integralistas. E, cara, nós não somos nada disso. Nós somos apenas nós mesmos, com nossas ideias, que são absolutamente originais. Todas elas fechadas no nosso tempo. E eu estava com aquela jaqueta porque eu acho ela da hora. Acho ela bonita. Acho que ela veste muito bem, tá? Acho ela muito legal. Então, se vocês quiserem saber, tá aqui, ó. E outra coisa que eu vou trabalhar muito, tá? Tá vendo essa espada de fogo que tem aí? Põe na tela. Tem uma espada de fogo. Aguardem. A espada de fogo, ela é uma representação, ela foi utilizada como símbolo do exército de libertação, né? Então, em alguns lugares, há a ideia da espada de fogo como um instrumento de libertação, a espada que liberta, tá? A espada de fogo, ela, vamos dizer, ela lembra um pouco também a própria lógica do São Miguel Arcanjo,
né? Que tinha ele em si, ora uma lança, ora uma espada, tá? Então, como eu acho que nós vamos libertar o Brasil, e nós vamos libertar o Brasil do crime organizado, acima de tudo, através da espada, através da guerra, através do sangue dos bandidos que será vertido no chão para que a gente purifique o Brasil com uma guerra justa que liberte milhões de brasileiros do jugo violento e criminoso desses bandidos malditos, tá? Trazer a ideia da espada de fogo, eu acho muito legal. Acho muito legal que a gente pegue, vejam só que legal, Rizzo, pegue um elemento simbólico dos exércitos que destruíram a última resistência nazista, das tropas que ocuparam Berlim ao fim do regime nazista, que essa espada seja o símbolo do fim de um outro tipo de regime que acontece, que é o regime das favelas, entendeu? Entendi. O regime absolutamente cruel, canalha e ilegítimo que a Comando Vermelho e os outros tomem. E aí os caras vêm chamar a gente de fascista e de nazista com isso, Rizzo? Mas veja só, digite um se você gosta dessa ideia. Digite um se você quer a espada de fogo rodando o Brasil. Eu gosto. Então, meus amigos, haverá sim. Então, se vocês não gostaram, o problema é de vocês. Quem não gostou, o problema é seu. Eu vou usar esse jaco pra caramba, tá? Paguei caro nesse jaco. Um jaco, só pra explicar, tá? Um jaco da época da guerra mesmo. Esse jaco foi usado por um soldado norte-americano que fez a ocupação lá em Berlim. Ficou lá em Berlim instalado com suas tropas. E a ideia da espada de fogo haverá. Então, eu já quero lançar pra todos vocês, não só corteiros, mas designers. Quem está no Valete Plus, coloque lá, tá? Que vamos colocar no Valete Plus o nosso campeonato. Eu quero o campeonato do melhor brasão da espada de fogo que vai libertar o Brasil. Espada de fogo libertadora será o brasão, se bobear, da nossa pré-campanha. O que você acha, Rizzo? Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Gosta? Eu gostei de ter uma espada também, Renan. Então, por favor, sim, você a terá. Eu gosto da ideia mesmo, fica muito bonito, tá? Então a espada de fogo vai ser nosso símbolo na pré-campanha. Pera lá, é pra eu fazer essa competição aí? Como é que é? Pode organizar. Posso organizar? É uma coisa meio aberta, a galera vai fazendo, a galera vai gostando. É igual a coisa dos cortes, não tem uma coisa meio solta. Uou, eu quero espada de fogo. O Emerson Aureliano falou, pode usar a jaqueta, que top o histórico dela. Pois é, é maravilhosa ela. Então se alguém tem alguma dúvida, tá? Tem fotos minhas postadas já com essa jaqueta, tá? Mas eu posso ir atrás de fotos. Ó, o Rizzo vai falando ali, ó. Quer ver? O Rizzo, abre ali o que fala de Berlim, que ele vai explicando ali, ó. Vai lendo aí pra galera. This is the Class A patch for the Berlin Command. The patch displays the insignia for the US Army in Europe design and has the city where it is located, Berlin, featured on the top. Entendeu? Então eu sabia, Rizzo, que eu ia botar esse jaco. E a galera da esquerda ia ficar, meu Deus, eu sabia. Vocês estão mamando aqui no pai, essa é a real. Quê? É isso, os esquerdistas estão mamando aqui. Olha aí, ó que coisa linda, ó. Você comprou numa feira? Sim. Onde que é a feira? É um colecionador, eu te mostro depois, é um dos caras mais antigos da feirinha da Benedito Calixto. Ele é conhecido, eu sigo o Instagram dele, aí ele tem lá na feira, ó. Aí o que eu comprei, ó. Cara, tava parecido o John Lennon, que usava um jaco militar americano também. E por quê? Por que não, né? Então é por isso que todos... que a gente fala que a gente tem um projeto de poder? É lógico. Aí, novamente, quem critica quem tem um projeto de poder é porque tem outro projeto de poder, ou não quer que ninguém tenha porque tá interessado em outras coisas. Entendeu? Então, assim, é natural que um bolsonarista critique, o MBL tem um projeto de poder. Lógico, eles têm um projeto de poder ruim, mas tem. O petista também vai. Na verdade, a esquerda é tão ligada à ideia de ter poder, que a esquerda, e gosta tanto de acumular poder, que a esquerda nem critica a gente por causa disso. Reparou? Sim. Essa crítica a gente nunca viu da esquerda. Novamente, tenho que citar, o Yarvin fala disso, né? A esquerda é obcecada em acumular poder, e a direita é obcecada em abandonar poder. Por isso que quando a gente vê aqueles discursos libertários, não, bababá, não, vou encerrar todas as empresas públicas, vou fazer não sei o que, vou diminuir. Cara, eu entendo que do ponto de vista fiscal e até em termos de administração pública para prover serviços, muita coisa tem que ser cortada e fechada, sim. Tô nessa, eu tô muito mais libertário nessa área do que em muitas outras. Agora, é o seguinte, para você garantir que isso funcione, você vai ter que ter poder, sacou? E você tem que acumular poder.
Então a direita tem que parar com o discurso de retirar poder de si. A direita tem que acumular poder, porque tá em guerra. A gente não tá vivendo num estado funcional em que as coisas estão andando, e aí um lado considera o outro. A esquerda gostaria de dar um tiro na nossa cabeça. A morte do Charlie Kirk nos Estados Unidos ilustra isso. Gente, estávamos coletando assinaturas para um partido, tentaram assassinar nossos coletores. Tinha maluco na casa da Amanda. Até hoje tá inexplicado a invasão com bandidos na casa da Amanda, claramente faccionados. Sequestro na casa dela. Não vamos ficar nos iludindo. O Bolsonaro tomou uma facada. Até hoje não conseguiram explicar o caso do Bolsonaro da facada. Nós vivemos não só o Brasil, tá? O mundo, a tal democracia ocidental, ela não é funcional mais. Foi-se o tempo. Foi-se o tempo que nos Estados Unidos um democrata e um republicano tinham a mesma ideia de América. Eu não duvido que o Kennedy talvez tivesse a mesma ideia de América que o Nixon. E quisesse mais pra cá, o Nixon mais pra lá. Hoje falar que o Trump, que a Kamala tem a mesma visão de América, falar que o Trump e o Mandami têm a mesma visão de América, isso é uma maluquice. Um quer eliminar o outro. E a real é, meio que vai precisar ser assim. E espero que ganhe o nosso lado. Então o nosso lado tem que parar de abdicar de poder. Parar. E aí voltemos pro começo da live, quando a gente tava falando sobre discurso de força. Nós precisamos ter um discurso de força, não pra romper com democracia, mas porque as pessoas precisam entender que não vai ser, vamos dizer, jogando o jogo de sempre, que você vai resolver o Brasil. Entendeu? Você não vai resolver os problemas, você não vai destruir o crime organizado. Não, parece apenas um bom político. Eu quero apenas um político normal. Cara, um político normal não vai fazer guerra contra o crime. Entenda. Um político normal vai fazer coisas normais. Se vocês querem um político normal, então exijam dele apenas coisas normais. Eu, Renan Santos, pretendo ser um pré-candidato à presidência da República normal, tá? Eu vou meio que combater o crime, tá? Eu vou meio que resolver a questão fiscal do Brasil. Eu vou meio que negociar com os partidos do Centrão. Eu vou meio que tentar diminuir o poder da esquerda. É isso. Isso é como um político normal faz. Então eu vou meio que tentar fazer algumas coisas. Depois, no fim do dia, eu vou apresentar meio que alguns resultados. E vocês vão terminar frustrados. Aí sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar um cara brabo. Logo em seguida. Ué, não foi o destino do Macri? Macri foi meio que um bom presidente. Perdeu, entrou o Fernandes, aí eles entraram em pânico e elegeram o Milei. Fizeram certo agora. Ué, o que nós temos que fazer aqui? Vocês querem uma política baseada em poder, que transforme as coisas? Ou vocês querem, não, eu quero um político normal? Então nós precisamos começar a exercitar um discurso de poder, porque o que a gente está se propondo a fazer é muito ambicioso. Nós não estamos falando em meio que enfrentar o crime, nós estamos falando em eliminação política e física do crime organizado. O PCC tem que deixar de existir enquanto organização política. A hierarquia dele tem que estar toda presa ou morta. E a hierarquia do Comando Vermelho? Toda presa ou morta. Não pode existir isso. E a estrutura, vamos dizer, a arquitetônica, a paisagem urbanística que sustenta isso, que é a favela, desmontada. Vocês estão malucos? Às vezes eu vi, né? Postaram uns memes, né? Aí a galera, olha que perigo. Isso, perigo o quê? Perigo do quê? Não tô entendendo o perigo. Que perigo que tem? Tô com medo. Tô com medo do quê? Do ladrão? Do assaltante? Do ministro do STF que vai te censurar? Do cara do Centrão que vai roubar? Ou da tua capacidade de reagir? Se vocês estão com medinho, vocês têm que... Entendeu? Vocês não estão prontos pro jogo que vem aí, galera. Ninguém absolutamente vai fazer o que precisa ser feito, que é o que vocês querem, com esse discurso bunda. Ninguém vai fazer. Vocês querem o que o Bukele fez? Digite 1 se vocês querem fazer no Brasil o que o Bukele fez com o crime. E digite 2 se vocês querem uma coisa light. Só pra entender. Se vocês querem uma coisa light, cara, elejam o Tarcísio. Ele vai meio que combater o crime. Igual ele meio que combate o crime em São Paulo. Ele não meio que combate o crime em São Paulo, Riso. Ele meio que combate. Uma vez ele fez uma operação lá na favela, lá em Santos, lá na Baixada Santista. Ele fez uma unidade de operação policial. Não aumentou o salário dos policiais aqui. Ele meio que combateu, né? Tem o Bukele, que é outra coisa. Eu acho que a gente precisa do Bukele. O Bukele não é um político normal. Entendeu? Então, se vocês forem ficar bundões, vão se esconder debaixo da cama. Se escondam debaixo da cama. Se escondem debaixo da cama. Vocês estão com medinho.
A Maria Clara ali mandou a gente colocar, eu vou botar no ar. Por favor, Riso. Entra lá no meu Instagram, vamos mostrar meu vídeo do negócio do cofre. Só pra vocês entenderem assim, né? Eu posso... Assim, não vamos buquelizar não, cuidado. Antes de mostrar esse vídeo, olha a foto anterior, cuidado com o vídeo. Ficou a gente lá, ai meu Deus, o Renan está com uma jaqueta utilizada pelos soldados aliados na tomada de Berlim. Linda. Amanhã eu vou usar ela de novo, só pra vocês ficarem bravos, tá? Tem um sol radiante, o que isso quer dizer? Tem as cores do Brasil, o que isso quer dizer? Eu não entendi. De acordo com os comunistas de YouTube e o Nando Moura, que hoje são a mesma coisa, o Nando Moura ele vira comunista ou ele é bolsonarista quando interessa. Isso é uma referência, veja só, Riso, ao sol nascente de guerra, que é o símbolo imperial de guerra do Japão. Como o Japão era aliado dos nazistas, adivinha? Isso é nazismo. Tem que ser muito bobo. Tem que ser muito bobo pra comprar uma bobeira dessas. A imagem tava bonita, alguém fez isso aí, eu postei. E achei legal pra caramba, tá? Mas vamos lá. Se você tem medo de exercer poder, veja quem vai exercer poder no seu lugar. Vamos lá. Atenção, isso aqui é um dos vídeos mais tristes que você vai ter visto esse ano. E uma das coisas que vão te deixar mais pistola. Só ouve. Tentar acalmar os assaltantes, o menino ofereceu o cofrinho com algumas moedas. Para os guardas não matar ele. Chegaram e jogaram o cofre em cima da cama e ainda atirou nele ainda. Sem dó nem piedade. Vamos lá. A casa estava sendo assaltada. O pai estava sendo ameaçado de morte com uma arma contra ele. O filho, uma criança, ofereceu o próprio cofrinho de moedas pro ladrão pra ver se o ladrão se acalmava, do tipo, eu estou te dando dinheiro. O ladrão pega, joga o cofrinho fora e mata o pai dele a sangue frio na frente da criança. Esse ladrão, veja só, ele terá direito de defesa, ele terá um juiz de garantia. Se ele não tiver passagem na polícia, provavelmente ele termina solto. Depende só do juiz. Veja, tudo pode acontecer de bom na vida desse ladrão. Com certeza o Estado brasileiro vai pensar em como recuperá-lo, em como dar uma segunda chance. A questão é que esse cara não merece uma segunda chance. Se você acha que uma pessoa dessa merece uma segunda chance, porque você é um estudante de direito, se você é uma pessoa que tem uma mente aberta, você também é meu inimigo. Você é muito parte do problema. No Brasil, milhares de jovens são como esse menino. Milhares de jovens vão carregar um trauma horrível de perder um pai, uma mãe, um irmão, um melhor amigo, um marido, uma noiva. E essas pessoas não têm direito a uma reinserção, não têm direito a nada, elas vão pagar impostos caros. Nós, do Partido Missão, nós vamos chegar ao poder e eu prometo pra todos vocês que eu vou dedicar a minha vida pra que a gente destrua com a vida desses assassinos. Eu não quero recuperar eles, eu quero matar eles. Se eu não puder matar eles, eu quero prender eles pra sempre. Eu quero que os líderes deles, do tráfico de drogas, das quadrilhas, das facções, fiquem presos até apodrecer. E se puder, eu quero que eles sejam mortos. Eu não quero nada além disso. Se você pensa como nós, se você quer levar isso à frente, só há um caminho. Em 2026 se organize. As pessoas certas estarão juntas e nós juntos vamos apontar para esse caminho. Eu não quero paz. Paz para os justos. Para os inimigos eu quero a guerra. E eu prometo que eu vou trazer ela. Presta... Alguém discorda do que eu falei aqui? O quão pervertido e quão mal tem que ser um sujeito que no cometimento de um assalto ele vê a criança da pessoa que ele tá assaltando fazer um ato desesperado e lúdico, infantil dela. Ela achando que o que ela tinha de valor era aquele cofrinho. Ela deu. E ele falou: dane-se, eu vou matar o pai dele na frente dela. Esse homem que cometeu esse assassinato, esse homem não é que ele tem que morrer. Ele tem que morrer muito. Eu espero que exista a reencarnação para que ele possa morrer muitas vezes. Entendeu? Espero que ele reencarne como uma barata para ser pisado muitas vezes. Que ele reencarne como aqueles pintinhos que acabam, né, indo parar numa granja e... Ele tem que morrer muitas vezes, ele tem que sofrer muitas vezes. Vim falar pra mim que isto... Ah não, Renan, esse discurso tá exagerado. Ou falar que um político normal vai fazer enfrentamento. Não é. Porque o normal no Brasil é isso que aconteceu. O normal que acontece no Brasil é o bandido cometer o crime, assassinar, ser solto. Ah não, mas nós vamos recuperar ele. E ele vem e comete crime de novo. Foi solto agora. Aquele nazista, que era um jovem nazista, mascarado, que invadiu uma escola em Aracruz, acho que no Espírito Santo, matou um monte de gente, de professor a criança. Aí como ele era, né? Ah não, mas ele é menor de idade, né? Completamente maluco, tinha que estar no hospital psiquiátrico. Ah, mas não vai ter mais hospital psiquiátrico. Não tem mais. Não tem hospital psiquiátrico no Brasil, você sabe disso, né? Então o criminoso que feriu e matou professores e alunos em ataque brutal a escolas é solto. Um país que acha normal esse sujeito ser solto, e é o Ministério Público que for falando isso, não é normal. Não é normal. Eu volto a repetir, não é normal. Vocês não podem me aceitar isso aí. Um político normal vai manter isso normal.
Um político comum vai fazer isso. Nós não podemos ser políticos comuns. Eu não montei um partido pra fazer coisas excepcionais, se não for pra gente fazer tudo excepcional. Tudo nosso será excepcional. Nós precisamos ser melhores. Nós precisamos ser excelentes. Nós precisamos ser muito diferentes dos demais. Se você quiser que a gente faça as coisas como os outros, você tem outros 30 partidos. Então, tchau. Vá seguir a página do PP, entre na live do político do Republicanos. Adivinha, não tem live do político Republicanos, porque eles nunca vão falar as coisas que a gente fala olho a olho com vocês. Vocês não gostam? Procura esses caras, velho. E assim, a gente é autêntico, anômalo no sistema político e diferente. Logo, por ser autêntico, a gente vai testar, vai errar, vai acertar, vai errar, mas vamos ser nós mesmos. E vamos construindo. Agora, quer o cara normal que vai fingir? Pô, tem um monte aí, brother. Vão seguir esses caras, vão acompanhar esses caras. Esses caras vão te entregar exatamente o Brasil que você já tem. Será sensacional. Sua vida, cara, vai continuar exatamente o mesmo. Porque é de onde você menos espera que justamente não vai vir nada de diferente. Pô, galera, pelo amor de Deus. Vai seguir o Van Hatten. Estou indignado com o Alexandre de Moraes. Ele tá sempre indignado ali. Enquanto der o like lá do Xandão, dos Bolsonaro, ele vai estar lá indignadão. Pelo amor de Deus. Viu como a galera viu um meme que saiu? O meme que fizeram ali, aquele meme amarelo e azul e vermelho. Aquele que do sol lá que estão xingando. Sim. Né? Vieram falar, ai Renan, você está se comparando a Deus. Cara, eu vou ter que explicar isso aqui para a própria militância, que tem gente que veio com babaquice, veio querer pagar de sou super religioso. E aí mentiram. Isso aqui é o seguinte, ó. Esta fala que tá embaixo, Deus fala através dos corajosos, tá? É uma fala minha no Congresso. Eu não estou falando neste meme, aí, o meme não tá querendo dizer que Deus fala através de mim ou que eu sou Deus. Isso é ridículo. Eu nem sequer sou esse tipo de gente. Eu nunca fiz, nem vou ficar fazendo esse tipo de proselitismo dessa natureza. Nunca fiz, quem me conhece sabe disso. Isso é uma fala minha no Congresso. Qual é a fala? Se o Riso conseguir lá achar, eu disse o seguinte, o Riso vai estar procurando lá. Vou ganhando tempo pra você, Riso. Vai lá. Calma. Lá, o começo do meu discurso, tá? Para o encerramento do festival do MBL, eu vou abordar uma questão que pra mim é muito séria, que eu já falei aqui, que é a burrice da maioria e os erros da maioria. A maioria queria que o MBL fechasse em 2019. A maioria acha normal usar tigrinho. Se perguntar pra maioria, se taxa as pessoas que trabalham mais e dá todo o dinheiro para quem não tá produzindo nada. A maioria erra. E a maioria, nesse sentido, não tem que ser ouvida, sequer tem que ser considerada. Líder lidera. Se você segue o que me diz a maioria, você não é líder. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Casa. Nós temos o time, a causa e a casa. Nós não seremos parados por absolutamente ninguém. O nosso destino é governar o Brasil. Nós derrubamos uma presidente antes. Nós sabemos como derrotar o PT. Nós sabemos como enfrentá-los. Nós debatemos com eles na televisão, na internet. Nós derrotamos eles nas ruas. E só não estamos governando o país antes porque o Brasil escolheu nos jogar no lixo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. Pausa. É a voz dos que se negam a seguir a maioria. Entenderam? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos corajosos. Os que se negam a seguir a maioria. Dá o play, vai dar o play. É a voz dos teimosos. É a voz daqueles que quando estão pisados no chão se levantam mais uma vez. O povo, ó. Entenderam? Até porque, né, quando o povo escolheu o quê? Fazer o quê com Jesus Cristo? Crucificar, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Nunca é e nunca vai ser. Nunca será. Entendeu? Então essa frase foi uma frase muito importante do Congresso, porque ela tem muito a ver sobre o que nós fazemos. Nós estávamos certos aquele tempo todo. Nós estávamos certos sobre nossa posição contra a esquerda e nossa posição contra a direita. Mas o povo queria errar. O povo falou, queremos errar. Nós nos negamos a errar com o povo e pagamos o preço por isso.
É sobre isso. Então, Deus, nesse sentido, Vox Populi Vox Dei, é sobre verdade. Certo? Deus não é mentira, porque seria erro. Deus é o que é verdadeiro. E a verdade não está com a maioria. A maioria erra muito. A verdade é a verdade. Ela é um fato em si. Ela existe independente da opinião sua sobre ela. Igual eu tento falar, não, eu tenho uma opinião sobre a Capela Sistina. Eu não tenho uma opinião sobre a Capela Sistina. Ela é. Eu não tenho opinião sobre a Quinta Sinfonia do Beethoven. Ela é. Entendeu? Eu não tenho uma opinião sobre, sei lá, 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 é 2. Entendem? Capite? Então, o que é verdadeiro, não importa se a maior parte das pessoas achem que o falso é verdadeiro. Nesse sentido, não é sobre Deus, a Vox Populi, a Vox Dei, é sobre a verdade. E a verdade, por vezes, precisa ser um ato de coragem. E é isso, né?